Olá, amigos! As pirâmides! Que maravilhas, não é mesmo? Majestosas, imponentes, elas se erguem no deserto como gigantes de pedra, testemunhas silenciosas de um passado glorioso. As pirâmides do Egito, essas são as mais famosas. Mas você sabia que existem pirâmides em outras partes do mundo também? Pois é. No Brasil, por exemplo, temos as pirâmides de São Tomé das Letras, cercadas de mistérios e energias. Mas hoje, vamos focar nas pirâmides do Egito, essas maravilhas que intrigam a humanidade há milênios. Como foram construídas? Qual o seu propósito? Que segredos elas ainda guardam? Vamos juntos desvendar esses mistérios. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque a história das pirâmides é fascinante. Imaginem só, milhares de anos atrás, faraós poderosos, com suas coroas douradas, ordenando a construção dessas maravilhas. É de deixar qualquer um boquiaberto. E o mais impressionante é que mesmo depois de tanto tempo, as pirâmides continuam de pé, desafiando o tempo e a nossa imaginação. Então vamos embarcar nessa aventura e desvendar os segredos que essas maravilhas arquitetônicas guardam. A construção das pirâmides, meus amigos, é um verdadeiro enigma. Como os antigos egípcios, com a tecnologia da época, conseguiram erguer essas estruturas colossais? É de impressionar qualquer engenheiro moderno. Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tenha sido construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. Imaginem o trabalho colossal. Mas os antigos egípcios não eram amadores, não. Eles dominavam técnicas de construção avançadas para a época, usando ferramentas simples, mas eficazes. Rampas, alavancas, rolos de madeira, tudo era utilizado com maestria para transportar e içar os pesados blocos de pedra. E não podemos esquecer do trabalho em equipe. Milhares de trabalhadores, organizados e disciplinados, se uniam para construir esses monumentos grandiosos. Era um esforço conjunto que exigia força física, habilidade e muita dedicação. As pirâmides são a prova viva da capacidade humana de superar desafios e construir obras monumentais, mesmo com recursos limitados. É inspirador, não acham? Ao contrário do que muitos pensam, os antigos egípcios não usavam tecnologia alienígena para construir as pirâmides, viu? Eles eram inteligentes e habilidosos e utilizavam as ferramentas que tinham à disposição da melhor maneira possível. E acreditem, eles eram feras. As ferramentas eram simples, mas eficientes. Martelos e cinzéis de cobre para moldar as pedras, alavancas e rolos de madeira para transportar os blocos gigantescos, cordas e rampas para içar as pedras até o topo. É impressionante como eles conseguiam realizar tarefas tão complexas com instrumentos tão rudimentares, não é mesmo? Estudiosos acreditam que os egípcios também utilizavam a força da natureza a seu favor. Eles aproveitavam a cheia anual do rio Nilo para transportar as pedras por barco, facilitando o transporte dos materiais até o local da construção. É fascinante como eles combinavam inteligência, observação da natureza e muito esforço para construir obras tão grandiosas. As pirâmides são um legado da capacidade humana de superar desafios e construir maravilhas que perduram por milênios. A arqueologia, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. A cada dia, novas descobertas são feitas, revelando detalhes fascinantes sobre o passado. E com as pirâmides não é diferente. Recentemente, câmaras secretas foram encontradas na Grande Pirâmide de Gizé, utilizando tecnologias modernas, como a termografia. Imaginem a emoção dos arqueólogos ao fazerem essas descobertas. Essas câmaras, antes inacessíveis, podem conter artefatos preciosos que nos ajudarão a entender melhor a vida dos faraós, seus rituais funerários e os segredos por trás da construção das pirâmides. É como voltar no tempo e desvendar um enigma milenar. As descobertas não param por aí.
Novas passagens secretas e túneis subterrâneos também têm sido encontrados, mostrando que ainda temos muito a aprender sobre essas estruturas misteriosas. É como se as pirâmides estivessem revelando seus segredos pouco a pouco, como um bom romance cheio de suspense. A cada nova descoberta, a história das pirâmides se torna ainda mais fascinante, não acham? Section 5. A tecnologia a serviço da história. Raios-X e lasers revelam segredos ocultos. A tecnologia, meus amigos, avança a cada dia, e na arqueologia não é diferente. Hoje em dia, os arqueólogos contam com ferramentas incríveis para desvendar os mistérios do passado. É como ter superpoderes para enxergar através das paredes. Com a ajuda de scanners a laser, por exemplo, é possível criar mapas tridimensionais das pirâmides, revelando detalhes da sua estrutura interna com uma precisão impressionante. Já imaginaram? É como tirar um raio-x da pirâmide, e não para por aí. Através da fotogrametria, técnica que utiliza fotografias aéreas para criar modelos tridimensionais, os pesquisadores podem estudar as pirâmides com um nível de detalhe nunca antes imaginado. Incrível, não é? Com a ajuda da tecnologia, estamos cada vez mais perto de desvendar os segredos que as pirâmides guardam há milênios. É a ciência e a história caminhando juntas para desvendar o passado. Section 6. Os faraós e suas moradas eternas. Túmulos reais e lendas milenares. As pirâmides eram túmulos reais dos faraós, considerados deuses vivos. Dentro, câmaras funerárias guardavam sarcófagos e tesouros. Acreditava-se que o faraó iniciava uma jornada para o além-túmulo. Lendas de maldições e tesouros escondidos fascinam até hoje. As pirâmides são um testemunho da crença na vida após a morte. Monumentos que transcendem o tempo e nos conectam com uma cultura rica. Section 7. Além do Egito. Pirâmides ao redor do mundo. Você sabia que as pirâmides não são exclusividade do Egito? Pois é, meus amigos. Em diferentes partes do mundo, outras culturas também construíram pirâmides, cada uma com suas características e mistérios. É impressionante como essa estrutura piramidal se repete em diferentes culturas e épocas. No México, por exemplo, temos as pirâmides maias, como a famosa Chichén Itzá, um complexo arqueológico impressionante que atrai turistas do mundo todo. Já na América do Sul, a civilização Caral, no Peru, também construiu pirâmides, mostrando que essa técnica de construção se espalhou por diferentes continentes. As pirâmides ao redor do mundo são um mistério arqueológico fascinante. Será que houve contato entre essas civilizações tão distantes? Ou seria apenas uma coincidência? As teorias são muitas, mas uma coisa é certa. As pirâmides continuam a intrigar e fascinar a humanidade, independentemente de sua localização. Section 8. As pirâmides e o cosmos. Teorias e possibilidades. As pirâmides, com sua grandiosidade e mistério, sempre despertaram a imaginação da humanidade. Diversas teorias tentam explicar sua construção e propósito, algumas mais convencionais, outras, digamos, um pouco mais ousadas. Uma das teorias mais fascinantes relaciona as pirâmides ao cosmos. Alguns estudiosos acreditam que a posição das pirâmides de Gizé, por exemplo, não é aleatória, mas sim um reflexo da constelação de Órion. Impressionante, não é mesmo? Outros acreditam que as pirâmides eram poderosos centros de energia, utilizados para fins místicos e espirituais. Há quem diga até que as pirâmides eram, na verdade, plataformas de pouso para naves extraterrestres. E você, o que acha? Será que as pirâmides escondem segredos além da nossa compreensão? Section 9. Conclusão. Um legado de mistério e grandiosidade. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas pirâmides, essas maravilhas que desafiam o tempo e a nossa imaginação.
Vimos como elas foram construídas com engenhosidade e esforço, exploramos seus mistérios e segredos, e conhecemos um pouco mais sobre as culturas que as ergueram. As pirâmides são um legado inestimável da história da humanidade. Elas nos conectam com o passado, nos fazem questionar o presente e nos inspiram a desvendar os mistérios do futuro. Que as pirâmides continuem a nos fascinar e intrigar por muitos e muitos anos, inspirando novas descobertas e alimentando a nossa paixão pelo conhecimento.